Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Zacarias, capítulo 14, capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 9. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus irmãos. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece. E a gente está lendo aqui algumas profecias para os nossos dias. E lendo aqui o capítulo 13, do 7 até o 9 de Zacarias, vocês vão ver: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê aqui, né, a profecia da boca de Zacarias, falada por Deus. E ele fala que a espada se levantaria contra o pastor dele. Quem é o pastor do Altíssimo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor do nosso Deus Todo-Poderoso. Ou para quem o conhece, né, pelo seu nome original, Yeshua. Ele é o pastor, ele é o pastor. Tem lá a parábola, né, das 99 ovelhas, da ovelha perdida. E ele, como um bom pastor, deixa as 99 ovelhas e vai atrás da perdida. E qual é essa espada que ferirá ou que ferira o nosso amado Salvador? Se você vai lá comigo no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 31, olha só o que o Senhor disse, o próprio Messias. Ele disse: então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, é o que a gente acabou de ler, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aleluia. Aqui é só para completar, para que os irmãos refresquem a memória. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então a gente está vendo aqui, quando o nosso amado, né, maravilhoso Cristo, o nosso Messias Todo-Poderoso, ele começa, né, a falar antes de ser preso e ser levado, né, e no dia seguinte, às 3 horas da tarde, ser crucificado. Ele vai deixando aqui as últimas advertências, né, as últimas profecias. E aí a gente vê lá que já em Zacarias, no livro de Zacarias, foi predito, foi profetizado também a crucificação. Lá no livro de Isaías também tem a predição, né, que ele teria que morrer, ele teria que sofrer. E aqui a gente lê sobre isso. Mas olha só, quando ele foi crucificado, as suas ovelhas foram dispersas, porque veio a perseguição contra a igreja. Quando o nosso amado Cristo morreu crucificado, depois ressuscitou ao 3º dia, deu uma passeada na terra, fez milagres que a Bíblia diz que nem todos os milagres que ele fez foram escritos no livro, né, na Bíblia. Depois de 50 dias veio o Pentecostes, né? Ele vem o Espírito Santo e batiza os homens. Nesse meio tempo, o nosso amado Messias, ele sobe aos céus e diz: eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. E ali vem o Espírito Santo, que cuida de nós, que cuida da igreja. E você vê ali o nascimento da igreja. Foram os apóstolos, começaram a fundar a igreja, começaram a escrever os livros, começaram a andar,
Passou uns 3 anos, veio o apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos, cai ali no caminho de Bereia, porque o nosso amado Salvador fala, Paulo o chama de Saulo. Saulo, por que me persegues? E ali aquela luz o cega por 3 dias, e ali vem um homem, um servo do Senhor, cuida dele, e ali toda a vida dele muda de cabeça para cima, porque estava de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? Nós olhamos sempre para o alto, nós direcionamos o nosso coração sempre para o céu, é onde está o nosso Pai. A Bíblia fala que o céu é a sua morada, né? O Altíssimo, né? E a terra é o estrado dos seus pés. Então ali teve a mudança e Paulo começou a pregar, né, o evangelho para os gentios. Lembrando que Paulo era um grande conhecedor do Velho Testamento, porque era um homem letrado da sua época, falava várias línguas. Então ele começou a falar para os gentios e rodou, e ele foi também martirizado, os demais apóstolos. O apóstolo João, algum tempo mais tarde, já com seus 70, 90 anos, uma idade bem velhinho mesmo, ele teve a visão do livro de Apocalipse, Revelação, né, onde diz, lá no início do livro de Apocalipse, escreve as coisas que são, que eram, né, que são e que vão e que hão de ser. Tem uma coisa assim escrita lá, e então o apóstolo começa a escrever. Nós vemos até o capítulo 4 de Apocalipse que a igreja de Cristo ainda está na terra. Do capítulo 4 em diante, vocês vão ver as coisas que hão de vir. E essas coisas que hão de vir, está falando aqui o seguinte: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Aí com essa terceira parte, o que ele faz? Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. A Bíblia fala que a natureza espera ansiosa a redenção dos santos, para que ela seja livre da maldição. Porque a gente hoje observa que a natureza se fez maldita por causa do pecado do homem. É onde você vê as bestas feras do campo, né? Se você for passear ali na África sem um carro todo enjaulado, segurança e todo um sistema, né, de segurança bem profissional, com gente que conhece o território. Você pega uma bicicletinha e vai dar uma passeada ali na África, vem um leão, vem um gorila, vem um jacaré, vem um animal ali daquela zona e te come, te ataca, te mata. Se você entrar mata dentro aí na Amazônia, né, nessas partes florestas fechadas, nada impede que um animal venha e te ataque, uma cobra, uma aranha, né? Então a gente vê, e ali a Bíblia fala que no milênio o leão e a ovelhinha vão pastar juntos, comendo capim, que a criancinha vai colocar a mão dentro do buraco, né, da cova, da cobra, e não se fará mal nenhum. E ali fala da restauração, né? Já lá no milênio a gente já vê a terra sendo restaurada, sendo mudada, recebendo realmente o seu descanso, porque a terra, desde que Adão pecou, nunca mais pôde descansar, meus irmãos. É onde a gente vê esse frio extremo, esse calor extremo, a falta da colheita, a falta da chuva, o excesso da chuva, o ar que não se pode mais respirar, e por aí vai, meus amados. A gente vê a natureza com gemidos. A Bíblia fala que a natureza geme. Quando a gente sente dor, a gente lamenta, mas quando a gente chega a gemer, porque a dor está muito forte, está muito intensa, está muito sofrida, e a terra está gemendo, e ela espera com expectativa, com ansiedade, a redenção dos santos, quer dizer, o dia que o nosso amado, glorioso e poderoso Cristo, nosso Messias, vier nos ares a buscar a sua igreja, e ela foi arrebatada com ele para as nuvens. Ali nós, os santos, os últimos santos dessa primeira colheita, a colheita da graça, quer dizer, a gente não precisa morrer pelo sangue, né? A gente não vai precisar ser perseguido, negar a marca de besta, de anticristo, nada disso, mas ele vai nos levar
Sabe, Ele vai nos recolher com tanto amor, com tanto zelo, e é o Espírito Santo que vai nos levar à nuvem. Nesse dia nós vamos ter o corpo glorificado, como dizia o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, quando ele começa a descrever a diferença da carne e do Espírito. E ali, meus amados, a natureza, quando ela vê que aconteceu esse evento, vem o nosso amado e poderoso Deus, o Deus Pai, e começa a mandar todos os seus juízos no planeta Terra, amém? E ali ela vai começar a ser purificada. A Bíblia fala que tem 2 modos de purificar o pecado, ou é pelo sangue ou é pelo fogo. Só que o fogo, ele não é igual ao sangue. O sangue de Cristo, aonde ele cobre, aonde ele é aceito, ele realmente purifica. Quer dizer, Cristo pagou por mim o meu pecado. Eu não vou deixar de ser pecadora porque ele me cobriu com o sangue dele, mas eu vou ser justificada. É uma diferença. Eu, Ana Paula, sou tão pecadora quanto uma pessoa que está perdida no mundo. A diferença entre eu, Ana Paula, e essa pessoa é que eu tenho a justificação do sangue de Cristo na minha vida. Então, esse sangue me lavou, e a Bíblia fala que quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, porque o nosso espírito é vivificado, porque a Bíblia diz lá em Romanos 7 ou 8, não me lembro, se você tem o Espírito de Deus, então você pertence a Deus. Mas se você não tem o Espírito de Deus, que conhece o próprio coração do Pai, você não é dele. Então o Espírito Santo nos sela. A partir do momento que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e ser lavado e remido não é só levantar a mão numa igreja qualquer quando um pastor fala, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim! Sabe? E ali você sai da igreja do mesmo jeito. Você simplesmente levantou a mão e aceitou, sem conscientizar que você é um pecador, você é um miserável, uma pessoa cheia de maldição por causa de Adão. Você não se arrependeu, você não rasgou teu coração, você não disse, Pai, me perdoa realmente, com lágrimas, com um sentimento compungido, profundo e sincero. Então, onde é que tem nascimento de novo? Se você não se arrepende de todo o teu coração, o Espírito Santo não te convence do pecado que você tem e do juízo vindouro na tua própria vida, porque o juízo é individual. Antes do juízo final dos tempos, o juízo do Senhor tem sido aplicado na vida de bilhões e bilhões de seres humanos. Nós estamos falando de gerações passadas. Então, se você ali não reconhece o seu estado, então você realmente desesperado clama a Ele para tomar conta da tua vida, para guiar seus caminhos. Então você começa a ouvir a voz do Espírito Santo que te direciona. Você não é selado. Você não é selado, né? Então, o que acontece? Nesse dia, nós vamos subir. E ali, nesse meio tempo entre que a gente vai sair da terra e vai entrar no ambiente celestial, que a Bíblia fala nos ares, não fala exatamente aonde, se é sobre as nuvens com o Jesus Cristo, mas Ele está nos esperando nos ares. Nós nos encontraremos nas nuvens com aqueles que morreram em Cristo e primeiro foram ressuscitados. Logo depois, vós que estáis vivos, se encontrarão com Ele nas nuvens e irão até os ares onde está o nosso amado Jesus Cristo. Então, nesse meio tempo, nós não vamos fisicamente como nós somos agora, com esse corpo corruptível. A Bíblia chama o nosso corpo atual de corruptível, mas ele vai ser transformado num abrir e piscar de olhos em corpo glorificado, incorruptível, sem pecado, sem mácula. A obra que Ele começou, Ele vai terminar em nós. E ali estaremos para sempre com o nosso amado Cristo. Olha que coisa linda. E aqui diz que 1/3 da terra vai ser passado pelo fogo. O que sobrar, meus amados, né? Não for queimado, o que resistir vai entrar aí e o Senhor vai continuar trabalhando até o final, até o dia do juízo do grande trono branco, que está lá no livro de Apocalipse. Se você olhar, né, tá lá no livro de Apocalipse, capítulo 20 ou 21, alguma coisa assim. 20 ou 21, um negócio assim. Tá lá, o julgamento do trono branco. Amados,
Vos deixo por aqui nesse primeiro vídeo. A gente continua estudando sobre esse assunto, porque quando eu começo a falar do fim dos tempos, eu gosto muito, tá? Então, a gente encerra essa palavra aqui. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém, amém.